Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 141. E nesse espaço do Sindasp nós vamos falar com o coordenador estadual, o Arnoldo Ramos Cândido. Para mim, para ele é o primeiro, né? De 2013, de uma longa série que esperamos continue, né? Para que a gente vá colocando para o telespectador, para o associado do sindicato, para as famílias, a verdadeira situação das coisas, para que todos possam pensar em como ajudar a solucioná-las. Arnoldo, muito prazer. O prazer é meu. Feliz 2013. Para você também. Para os telespectadores, para todos. Expectativas de formação e esclarecimento da sociedade são metas que o Sindasp já começa 2013 conquistando, trabalhando em cima e tal para desenvolver? Nós já, ao encerrarmos 2012, já tínhamos uma estratégia montada de como começar 2013, né? Mais ou menos. E continua a nossa estratégia da mesma forma, estamos nos preparando. Já para final desse mês já começamos a nos organizar em relação às campanhas salariais, né? Já temos reunião dia 31 de janeiro e 1º de fevereiro em Campos Novos e vamos começar. E logo em seguida, no dia 21 e 22 de fevereiro, novamente em Campos Novos, vão ter aí sim a reunião do Conselho, que vai definir já as pautas e tal. Então nós vamos novamente, como já foi feito ano passado, tentar antecipar, né, todos os pormenores aí da campanha salarial, né, toda a burocracia para que a gente consiga... Quando é a data base? É maio. Maio. Então, até o final de fevereiro, a gente quer estar com tudo isso pronto, né, para em mês de março já estar tentando algum contato com o governo, né, de como a gente vai negociar essa próxima campanha, de que forma, né, que a gente vai negociar. E estamos nos organizando também em relação à base, também estamos indo para a base, temos um projeto de ir na base, nas regiões, contactar com a nossa base, para explicar para eles o que aconteceu, inclusive no ano passado, que houve, né, várias coisas diferentes aí, que muita gente não entendeu, e o prosseguimento da campanha este ano. Então, esse ano para nós é um ano que tudo diferente, as campanhas, né? Estamos começando tudo diferente, é um novo aprendizado, mas estamos com bastante esperança, né? Um ano que nos vem com bastante esperança, porque se da forma que vínhamos fazendo não estava dando certo, né? Então, o ano passado a gente tentou fazer alguma coisa diferente, não foi muito, também o resultado final não foi o que nós esperávamos, né? Foi o possível, e esse ano a gente pensa em agir de uma outra forma para que a gente chegue ao final do ano somar coisas melhores para a classe trabalhadora. A gente sabe que isso é do mundo, é da vida, as coisas vão mudando, né? Os processos vão se modificando, o conhecimento vai aumentando, enfim. Tudo se modifica de uma certa forma, hoje em dia, mais rapidamente do que antes. Isso, na formação dos trabalhadores, dos sindicalistas, das famílias, da sociedade, isso tem uma importância muito grande na compreensão das demandas, das necessidades, não é? Vocês percebem isso e vão trabalhar em cima de novos modelos, novos métodos de formação, por exemplo? Sim, a evolução, isso ela vem automaticamente, né? Isso é do ser humano, a gente trabalha pela evolução, né? Porque sempre melhora. Então, a cada ano nós também estamos nos aperfeiçoando, né? Porque a gente sabe que a classe trabalhadora também precisa de coisas diferentes, necessita, né? A necessidade do trabalhador de hoje em dia, de reivindicação de hoje em dia, não é a mesma do começo do 10, 20 anos atrás, do século passado. Exato. Então é muito diferente. Então a gente também tem que se aperfeiçoar, a gente tem que fazer os nossos estudos, né, para saber para onde caminha a relação de trabalho e trabalhador, para que a gente possa, nesse intermeio, que o que a gente faz é intermediar a melhoria social, né, e juntar com isso a evolução também
do trabalho, da relação do trabalho. A gente sabe que essa evolução da relação do trabalho, ela acontece muito rápido. É verdade. Como você falou, e aí nós também temos que nos aperfeiçoar, né? Às vezes, muitas cláusulas, muitas conquistas que nós tivemos no passado, hoje não é mais uma conquista, né? Pela mudança das cláusulas. Claro. Nós temos que lutar por outras coisas, né? Que são mais evolutivas, digamos assim, na realidade, no dia de hoje. E o apoio da sociedade como um todo, enfim, porque vocês representam uma série de trabalhadores, né? São trabalhadores da EPAGRE, SIDASC, que mais? Na área pública, EPAGRE, SIDASC, CODESC, Santur, CEASA, na área pública, e na área privada, as assessorias, né? São assessoramento, a perícia, a pesquisa, né? Pesquisa de mercado, pesquisa, então, né? Tudo isso vocês representam. Assessoria contábil, assessoria jurídica, então, tudo isso é uma categoria muito ampla, né? Que a gente representa. Então, dentro dessa categoria tem vários níveis também de trabalhadores. Claro. Né? Tem trabalhador com uma formação bem elevada, né? E outros com nem tanto. Formação média. Média, né? Essa questão para o estado de Santa Catarina, que a TV é de Floripa, mas pela internet a gente atinge todo o planeta e o estado inteiro de Santa Catarina, essas empresas da área de pesquisa agropecuária e, enfim, de prestação de serviços, elas para o estado que tem uma vocação toda voltada, ou grande parte voltada para isso, são de suma importância, não são? Com certeza. Como é que elas estão? As empresas, somente as empresas estatais, né? Isso. As empresas públicas, elas não acabaram um ano, né? Muito bem nesse governo, não tem tido incentivo do governo, algumas empresas, principalmente eu vou ter que citar o nome, a SIDASC, que está numa situação que ninguém sabe o que vai acontecer, né? Me parece que não há mais incentivo do governo para que essa empresa se mantenha pública e fazendo o trabalho que vem fazendo. A outra, a EPAGRE, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural, também me parece que está vivendo hoje, vive só e unicamente, dos projetos do governo federal. Se não estiver fazendo projeto do governo federal, então não interessa. Pois isso não é uma operação que a médio ou longo prazo, até em curto prazo, pode acabar, como já aconteceu em outros estados, com algumas dessas empresas sendo substituídas por esses convênios com o governo federal? A gente já falou em outros programas, inclusive, que isso é a intenção desse governo. Né? A intenção deles é acabar com isso. O que nos parece é deixar algumas coisas técnicas, alguma formação técnica dentro de algumas secretarias regionais para subsidiar as prefeituras que, por acaso, né, reivindicarem. Subsidiar com alguma formação, por exemplo. Né? Se o cara quiser fazer extensão lá no município de Anitta Garibaldi, o prefeito vai e aciona lá a secretaria regional mais próxima, deve ser Lages. Sim. E lá vai ter 1, 2 técnicos que vai formar técnico para eles fazerem isso. Essa é a intenção do governo, me parece. Municipalizar. O município, eles vão regionalizar pelas secretarias regionais. Certo. Vai ter alguns técnicos lá para fazer essa formação. Não mais diretamente ir ao campo. Não vai ter técnicos, né, estaduais fazendo esse trabalho. E o porquê dessa filosofia? Porque onde é que isso é melhor, é pior? Na verdade, o governo não quer mais investir na agricultura familiar. O governo federal, que tem alguns programas ainda de investimento na agricultura familiar, que para o governo estadual me parece que não está dentro do programa deles, de Estado. Então, para eles não interessa muito. Então, há um conflito e para eles não interessa. De muitos estados aí, eu vejo que o Paraná, se continuar dessa forma, daqui a pouco o governo estadual vai pegar as empresas e vai devolver para o governo federal essa questão da extensão rural. Né? O Paraná já fez algumas mudanças. Já fez algumas mudanças. E deram certo? Como é que em foi? Minas Gerais também já fizeram algumas mudanças. Aquilo que no começo é propagandeado, que dá muito certo pela propaganda, né? Mas na realidade hoje nós vemos que Minas Gerais já fez isso algum tempo atrás, não está dando certo, né? O Estado reclama isso, tem sentido a necessidade disso, a agricultura familiar de lá. E o Paraná, que começou há pouco tempo, mas também já tem reclamações, né?
Apesar de que agora, nos últimos anos, eles tentaram novamente montar outras empresas de outras formas, porque eles liquidam e depois, quando vejo que não dá certo, né, e há uma necessidade, a sociedade, nós temos uma necessidade desse trabalho na sociedade. Né? Você sabe que a agricultura familiar é que hoje põe na mesa aí 70% do alimento que nós comemos. Então, com certeza. Deveria ser mais, ter mais uma atenção do governo, e não está tendo. Arnoldo Ramos Cândido conosco nesse primeiro programa do Sindasp de 2013. Você fica aí porque nós temos muita coisa ainda para conversar logo depois do intervalo. Sindasp, Delegacia Norte, na Rua Abdom Batista, 121, Joinville, e em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas, 184. 3 mitos que você sempre ouviu sobre a agroecologia, mas ninguém teve coragem de negar. Mito número 1. Alimentos orgânicos são mais caros. Que nada! Os orgânicos parecem mais caros porque os supermercados onde a gente costuma comprar cobram até 4 vezes mais do que as feiras. Mito número 2. A agroecologia é menos produtiva do que a agricultura convencional. A agroecologia é tão ou mais produtiva do que a agricultura convencional e ainda tem uma vantagem. A produção agroecológica enriquece o solo e é capaz de continuar produzindo indefinidamente. Os agrotóxicos e fertilizantes químicos vão deixando a terra fraca e as águas contaminadas. Mito número 3. Adotar a agroecologia significa voltar ao tempo das cavernas. Na verdade, a lógica de produção agroecológica é repleta de conhecimento e tecnologia. A diferença é que a agricultura convencional segue sempre a mesma receita, enquanto que a agroecologia usa muitas receitas diferentes. É toda uma enciclopédia de conhecimento espalhada na cabeça das pessoas e das comunidades. Quer saber? Mundialmente, a gente já estraga o solo de uma área maior do que o estado do Rio de Janeiro. E 24% das terras do planeta não produzem como antes. E a culpa é do mau uso do solo. Tem mais. No mundo, a gente consome 4,5 bilhões de litros de agrotóxicos. E o Brasil é o campeão. Queremos uma agricultura que possa alimentar o mundo. Sempre. E você? Como quer a sua agricultura? Por causa de você, o sol nasce todo dia para Bruno. O Lucas mostra mais um dedinho. O Alfredo volta a ser Alfredinho. E a Cristina dá de novo boa noite de esquimó. Porque você doou seu sangue, a vida de muita gente continua. Doe sangue. 1 minuto seu vale uma vida inteira para eles. Hemosc. TV Floripa. Você vê, você ouve, você sente a diferença. A pioneira das emissoras comunitárias de televisão em Santa Catarina. Sindasp, Delegacia Vale do Itajaí, na Rua Hercílio Luz 338 Itajaí. E Delegacia Oeste, na Avenida Getúlio Vargas, 94S, Chapecó. A TV Floripa continua com esse espaço do Sindasp, ouvindo o Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindasp. E antes da gente continuar falando, eu queria agradecer ao Pedro Risso, que está aqui na assistência de estúdio e câmeras, ao Fernando Patunas, que é o nosso diretor de imagens, o Switch, e a coordenação de operações do João Carlos Carvalho, todos sob a direção
não é, do Silvio Ismanioto. Mas a gente falou do sindicato, falamos um pouco da necessidade de formação. E essa situação, que nem todo mundo percebe, que envolve vários segmentos da sociedade, com dificuldades, com problemas, com carências. Qual é a visão que você e o Sindasp têm, Arnoldo? As questões envolvendo a sociedade, questões sociais e tal. Essa é uma questão mais ampla, né? A questão do modelo social pelo qual nós vivemos hoje, né? O modelo social capitalista, ele só tem um objetivo, que é o lucro. E o objetivo é o lucro em cima de tudo. Então, é o lucro em cima da educação. E aí, por que a educação pública não funciona? Porque há pressão das escolas privadas para que não funcione, para que elas tenham lucro. A saúde pública não funciona. A saúde pública não funciona porque a saúde privada não quer que a saúde pública funcione. Há uma pressão em cima para que, por quê? Porque a saúde privada tem lucro com isso. Né? Então, isso tudo é do sistema, chegando ao ponto de que a segurança pública hoje, que nós vimos há poucos dias aqui no Estado, e que em São Paulo continua, pelo que eu vejo, né, está à mercê disso também. A segurança pública não funciona porque as empresas privadas não querem que ela funcione mais. Porque as empresas privadas querem ganhar dinheiro, e muito dinheiro, já tem algumas ganhando dinheiro com a questão de segurança privada. Então, é um modelo que está se esfalecendo, me parece. Mas esse esfalecimento desse modelo vai trazer muito prejuízo, e está trazendo muito prejuízo para a sociedade. Muito prejuízo. E a sociedade, ela não tem feito essa leitura, não tem pessoas que consigam fazer para que a sociedade entenda, principalmente essa parte necessitada, entenda. O cara vai lá para a televisão, quando ele está lá numa fila do INSS, ou está lá numa maca no corredor, como aconteceu denúncias essa semana aqui, exato. Em Santa Catarina, aí ele vai e reclama do político, mas a situação não é o político, é o sistema que nós vivemos, né? E nós aqui em Santa Catarina temos uma sociedade em relação ao país, uma das mais conservadoras do país. Nós vivemos aqui um sistema político, né, de extrema direita há décadas. Não vai dizer que mudou, nunca mudou. É de extrema direita. E quem é extrema direita hoje? Até se conversava, não existe mais extrema direita e esquerda, existe, sim. Ela existe e só tem esses dois lados, né? A conotação esquerda-direita, quer dizer, direita, quem detém os poderes, quem detém os meios de produção e que as pessoas que alienam aqueles que não têm esses poderes, que são obrigados a vender sua força de trabalho, seja ela mental ou física, claro, para poder sobreviver. Então são essas duas forças que sobrevivem. Inventam-se aí classe A, B, C, isso não existe. Não existe, só existem essas duas partes. E nós vivemos, dominado, o sistema político desse Estado, ele vem sendo dominado há décadas pela extrema-direita, pelas pessoas que detêm o poder, e os meios de produção. E qual é o objetivo delas? O lucro. Para elas não interessa a sociedade. Isso que está claro, que tem que ficar claro para a sociedade. E a nossa sociedade não entende porque nós também não temos uma esquerda política nesse Estado. Me desculpe os companheiros de esquerda, mas nós não temos, porque se nós tivéssemos, eles estavam na rua, eles estavam no meio de comunicação, dizendo exatamente isso para a sociedade, fazendo a sociedade enxergar isso, né? Eles estão enfornados nos seus gabinetes, aí, com meia dúzia que tem, estão enfornados nos seus gabinetes e não saem de lá, e ficam levando assessores para dentro do gabinete, os gabinetes cheios. Eles têm que estar na rua, eles têm que estar no meio de comunicação, eles têm que estar nos jornais, falando isso para a sociedade. Então nós temos a nossa esquerda nesse Estado, a oposição nesse Estado ela é muito fraca e medíocre. E isso vem deixar acontecer isso nesse Estado. Porque se nós tivéssemos uma oposição que cobrasse, há anos viesse cobrando desse sistema político de direita, extrema direita, que está aí há décadas, eu não conheço nos meus mais de 50 anos, eu não conheço um outro sistema nesse Estado que não foi esse de extrema direita, não de ninguém chegou nesse Estado que não fosse de extrema direita. Todos. Então, há muitos anos, né, esse Estado vem sendo dominado por esse perfil político de extrema-direita. E é isso que vem causando todo esse problema no Estado, porque não existe uma cobrança. Né? Todo governo tem que ter uma oposição e uma oposição efetiva
para que cobre, para que ele funcione. Esse não tem mais. Hoje nós temos uma Assembleia Legislativa com 40 deputados, 32 é do governo. Eles podem até mudar a Constituição. É isso que a nossa sociedade fez. Nossa sociedade não elegeu a oposição. E o pouco que elegeu ainda é esse que eu falei. Né? Os medíocres que se esconderam, né? Entraram para dentro do gabinete e não botam mais as caras para fora, você não vê eles por aí. Né? Eu não quero dizer que jogar tudo no mesmo, né? Se existe um ou dois aí que tem falado algumas coisas, mas são muito poucos. Os restantes estão escondidos. Isso seria parte de um acordão, de um grande acordo, ou é mesmo falta de habilidade, de visão, de coragem? O que é isso que faz com que eles fiquem nos gabinetes e enchendo de assessores? De tudo um pouco, isso que você falou. Mas a maioria é falta de um rumo mesmo. Eles estão sem o norte. A nossa oposição está hoje sem o norte, né? Você sabe que dentro da oposição tem várias correntes, né? Sim. Aquelas correntes que cada uma é de uma linha marxista, leninista, é de outro trabalho, é de outras coisas, né? Uns são socialistas, outros são comunistas, né? Certo. Não vejo nenhum comunista nesse país, a não ser o Oscar Niemeyer, que morreu dizendo que era comunista. Não vejo mais nenhum, mas tudo bem, que digam que sejam, né? Mas e essas divisões não têm trazido nada para nós, né? Nós teríamos que ter uma união dessas cabeças pensantes de oposição, que se diz oposição a isso que está aí, fazendo oposição de verdade, indo lá e denunciando. Nós não podemos esperar que um meio de comunicação vá lá filmar a denúncia de uma paciente, que nós estamos vendo todos os dias, a gente sabe que isso tem acontecido. Nós temos que ir lá e trazer. E aonde que está o Ministério Público? Onde é que está a cobrança desse povo da esquerda, dessa oposição diante do Ministério Público, que fica aí fazendo picuinha com o sindicato, dando interdito proibitório, não sei o quê? Ele deveria estar lá nos hospitais, lá, porque isso, um senhor de 86 anos dormindo numa cadeira de roda, num corredor, enquanto tem uma ala inteira de um hospital, um andar inteiro desativado, né? Porque eles não querem ativar, porque é prejuízo para o Estado, segundo eles. Né? Botar funcionários lá para ativar. Mas não é obrigação do Estado e constitucional proporcionar a saúde? E aonde que está o Ministério Público, que só serve para estar oprimindo o trabalhador? Na hora que um trabalhador faz qualquer manifestação, vem a opressão do Ministério Público. Claro. E onde que eles estão, né? Esse pessoal. Então, é aí que eu vejo a sociedade, aonde é que estão esses opositores, essas pessoas, esses assessores de políticos que tem aí que se diz de esquerda, onde que estão, que não estão na rua, que não estão nos jornais, pelo menos um dia. Eu não vejo nenhuma matéria de um deputado desse ou de um assessor dele falando desse governo, parece que estão todos, né? Que é um conjunto só, ninguém diz ao contrário, não existe oposição aqui em Santa Catarina. Isso há muitos anos não existe oposição. Existe uma divisão, às vezes, em alguns governos, deles próprios, da própria direita, né? Se dividem lá e pelo poder, ficam brigando pelo poder. Mas oposição eu não vejo nesse Estado há muitos anos. São muito medíocres, por isso que a sociedade também não acredita nessa oposição que nós temos. Esse é o Arnoldo Ramos Cândido, coordenador estadual do Sindace. Nós estamos nos aproximando do final e eu queria colocar então esse primeiro programa, já o final desse primeiro programa de 2013, para algum recado, alguma coisa com relação às próximas reuniões, os próximos passos, ou algo que você queira colocar. Eu queria não deixar passar em branco essa data de hoje, 8 de janeiro. É uma data muito importante. Em 8 de janeiro de 1915, foi o primeiro dia que foi usado avião em uma guerra, que foi no Contestado. No dia 8 de janeiro de 2015, foi quando 3 aeronaves... 1915. Três aeroplanos, naquela época, sobrevoaram a região do Contestado para fazer reconhecimento e 3 dias depois bombardear aquela região de camponeses que lutavam por direitos, né, que era de manter as suas terras. Então, hoje é um dia que nós não podemos esquecer, né? Sem dúvida. O avião inventado por um brasileiro para trazer o bem e a esperança, o próprio brasileiro foi o primeiro a usar no instrumento dele. Então, é um dia... mas também é um dia de que hoje foi enforcado no município de Queimado, no Espírito Santo, um escravo chamado João, uma das primeiras insurreição, né, em defesa da liberdade dos escravos. Então, foram 300 escravos que obrigaram o dono da fazenda, o seu
a assinarem a sua carta de alforria e depois foram presos e alguns deles foram enforcados, o João foi enforcado hoje, né? Que loucura. E os outros foram açoitados e alguns mortos e desaparecidos. Então, muita gente diz que o povo brasileiro não é um povo de luta, que a gente saiba que é um povo de luta, sim. A liberdade dos escravos não foi assinada por uma princesa, teve muita luta para que esse povo conseguisse isso. O povo, os afrodescendentes lutaram muito pela liberdade que tem hoje. A liberdade que eles têm hoje é fruto da luta que eles mesmos traçaram para ter. Perfeito. Então, mais uma vez, feliz 2013. Opa, para você também, para toda a sociedade, todos os telespectadores aí. Para você, feliz 2013. Isso, para você, telespectador, assinante da NET, além do obrigado, um feliz 2013. E para você, internauta, não esqueça a reprise a partir de 22 horas, sempre do Floripa em Foco, aqui na TV Floripa, canal 4 NET, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Sindasp, Avenida Rio Branco 817 Centro, Florianópolis, e Delegacia Sul em Criciúma, na Rua Santo Antônio 140.